sont là, à Kinshasa. Olé, 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 Modiba Makasi. Olé, 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 Modiba Makasi. Olé, 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 Modiba Makasi. Bom, voltamos para o nosso segundo bloco. Agora nós vamos pensar atividades práticas, como que a gente pode desenvolver essas atividades práticas para fazer essas conexões entre cultura afro-brasileira e ciência, sobretudo na educação infantil. Qual a importância desse tema? A importância desse tema é que a gente pode gerar transformações de gerações. Por exemplo, uma criança negra, ela se vê como cientista. Qual a representação de cientistas negros que nós temos na televisão? E o fato de, muitas vezes, a criança não ter contato entre a cultura afro-brasileira e a ciência, ela não se vê capaz de, muitas vezes, trabalhar na área das exatas, muitas vezes só se sente capaz para trabalhar na área de humanas, né? E nós podemos, sim, ter crianças que serão futuros astrofísicos, geólogos, engenheiros, diversos especialistas que podem, sim, contribuir para a ciência e tecnologia do Brasil. E se a gente estudar, nós vamos observar que nós já tivemos engenheiros, pessoas da área de exatas que contribuíram, sim, para a cultura brasileira, negros, mas que, infelizmente, existe um apagamento. E aí, na aula presencial, nós vimos trabalhar com diversos livros que fazem parte de um acervo da Prefeitura de São Paulo, que chama Leituraço. Esse acervo foi uma parceria entre a Secretaria de Promoção de Igualdade Racial, que existia na época, e a Secretaria de Educação. E esse acervo procurou trabalhar com livros que colocasse a criança e o negro como protagonista, identidade positiva da criança e do negro dentro da literatura. Mas, diante desse contexto que a gente está trabalhando em AD, não será possível a gente trabalhar com esses livros presencialmente. Então, o que eu quero propor para vocês? Como nós vamos fazer essa atividade? Vou passar para vocês alguns links de vídeos que estão no YouTube de histórias contadas. E a partir desses links, o que vocês vão fazer? Vocês têm que ouvir essas histórias. E a partir de que você ouvir uma das histórias que você escolher, você pensar como que você pode fazer a ligação entre a cultura afro-brasileira a partir da literatura e ciências. Que aspecto, por exemplo, que esse livro ou que esse material apresenta de elemento tecnológico ou elemento científico que dá para a gente colocar em evidência, que dá para a gente tirar do silenciamento essa profunda relação que existe entre cultura afro-brasileira, tecnologia e ciência. Para isso, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Vamos supor que você esteja lendo um livro onde uma comunidade foi construir uma escola. Para essa comunidade construir uma escola, eles tiveram que trabalhar com medidas, cálculos matemáticos, tiveram que trabalhar com a noção de peso, tiveram que trabalhar com tipos de materiais. Por exemplo, se eles vão construir uma parede, por exemplo, de pau a pique, existe uma relação de química, que é trabalhar com os materiais. A gente conseguir fazer essa ligação e esse diálogo transversal entre os diversos campos da ciência, que pode ser biologia, pode ser química, pode ser física, pode ser matemática. Estou falando das ciências exatas e a cultura afro-brasileira. Eu deixei alguns links para vocês. Um dos links é Contos Africanos para Crianças Brasileiras, de Rogério Andrade Barbosa. E ao observar esse conto, eu queria que você pensasse que aspecto da ciência que está presente nesse conto. Porque o eurocentrismo tenta trabalhar
na nossa cabeça que ciência é somente aquela ciência construída pelo positivismo, né? Que a ciência, que o saber que não foi construído pelo positivismo não é legitimado e não é ciência. Por exemplo, existe uma comunidade quilombola, e essa comunidade quilombola trabalha com vários tipos de medicamentos. Como esses medicamentos não foram legitimados pelo cânone científico positivista, se considera que isso ainda não é ciência. Mas depois a própria cultura europeia se apropria desse conhecimento, passa ele pelo cânone, dá o aval de conhecimento científico comprovado e se aproveita desse conhecimento financeiramente através das empresas de remédios. Então, nessa etapa, vocês têm que observar esses livros e depois que você observar, a atividade que você tem que fazer, baseado na bibliografia, você vai escrever um texto para a gente com esse tema. Como se dá a relação, ou como pode ocorrer a relação da ciência e tecnologia africana, e a partir da literatura, e como que isso pode contribuir para a gente ter um maior desenvolvimento científico e tecnológico, tendo como protagonista a juventude ou a infância negra e afro-brasileira. Então, acho que por enquanto, a gente vai trabalhar com isso. Contos Africanos para Crianças Brasileiras, de Rogério Andrade Barbosa. Ilustrações, Maurício Veneza. Amigos, mas não para sempre. Em Uganda, no coração da África, os contadores de histórias dizem que antigamente o gato e o rato viviam juntos e eram muito amigos. Os dois parceiros plantavam, colhiam e depois armazenavam os produtos de seu trabalho em pequenos celeiros de barro cobertos de palhas. Um dia, o rato resolveu que deviam guardar o leite também, da mesma forma como os homens faziam para não passar fome durante a estação da seca. De que jeito? Questionou o gato. Em poucos dias o leite ficará azedo. Deixe comigo, respondeu o rato. Eu aprendi como as mulheres preparam um tipo de manteiga que eu adoro, a qual elas chamam de ghee. Então, sob o comando do rato, os dois amigos deram início ao longo processo. Assim que acabavam de ordenhar as vacas de chifres enormes, punham um leite numa sacola de couro durante alguns dias para fermentar. Depois, balançavam a bolsa pendurada por uma corda no galho de uma árvore, para lá e para cá. Em seguida, retiravam a espuma que ia formando-se no topo, colocavam-na numa panela e ferviam até que a manteiga ficasse no ponto. No fim da estação das colheitas, os compadres tinham um pote cheio de ghee. Para que o gosto ficasse melhor, adicionaram nele uma série de temperos. Mas ainda havia um problema para resolver. Onde vamos guardar o ghee? Perguntou o gato. Tem que ser num lugar seguro, pois não confio muito em você, falou o felino, olhando com desconfiança para o amigo. Conheço bem as suas fraquezas. Você tem razão. O simples cheiro do ghee me deixa com água na boca. Vai ser difícil resistir, conformou-se o rato. Para ser sincero, o ghee não estaria salvo comigo também, replicou o gato alisando os bigodes. Depois de uma longa discussão, concordaram que o melhor lugar para esconder o ghee seria no interior de uma velha igreja construída pelos missionários europeus. O templo é um lugar tão sagrado como as árvores cultuadas pelos povos que habitam a floresta. Ninguém vai ter coragem de mexer ali, opinou o rato. É mesmo, apoiou o gato. Além disso, o ghee ficará protegido contra a ação de insetos e vermes. À noite, protegidos pela escuridão, o gato e o rato esconderam o pote cheio de ghee num canto da sacristia, onde o pastor guardava os documentos da igreja. Quando a estação das secas chegou, o gato e o rato se alimentaram com os produtos que haviam armazenado nos celeiros. Havia bastante comida para os dois. Mas o rato não parava de pensar no ghee que ele ocultara na igreja. Será que não estragou? Como é que deve estar o gosto agora? Pensava o pequeno roedor.
Morrendo de vontade de provar um pouquinho do Gui, ele planejou uma boa desculpa. Tenho de ir à igreja. A filha de minha irmã vai ser batizada e ela pediu que eu fosse o padrinho. Está bem, disse o gato, sem desconfiar de nada. O rato, tão logo chegou na igreja, pegou o pote, destampou-o e começou a comer. Ai, que delícia! Elogiava com a boca toda lambuzada de manteiga. Antes de sair, ele cobriu a vasilha de barro e guardou-a cuidadosamente no mesmo lugar. Como foi a festa? Perguntou o gato assim que o rato retornou com uma cara toda satisfeita. Foi ótima. Qual o nome que deram para o filho de sua irmã? Quase cheio, respondeu o roedor, lembrando-se de como havia deixado o pote. Dias depois, o rato, convencido de que o gato era mais fácil de enganar do que imaginava, resolveu provar mais um pouco do Gui. Fui convidado para outro batizado, mentiu ele. Na volta, com a barriga estufada, disse que o nome do recém-batizado tinha sido Metade. Que nomes estranhos a sua família dá aos filhotes, comentou o gato sem perceber que estava sendo passado para trás. O rato decidiu continuar com suas incursões até que o Gui acabasse. Ele sempre que voltava da igreja, inventava novos nomes para os parentes batizados, de acordo com o conteúdo do pote, que ia diminuindo a cada visita. O último nome, lógico, só podia ser vazio. Quando a comida estocada nos celeiros acabou, o gato chamou o rato e disse: agora podemos pegar o Gui que guardamos na igreja. Sinto muito, mas não posso acompanhá-lo. Estou me sentindo mal, desculpou-se o rato. Então, o gato foi até o templo sozinho. Quando ele abriu o pote, levou o maior susto. O quê? Não tem nada? Esbravejou. Isso não pode ser verdade. Lamentou-se o bichano, rolando de raiva pelo chão. Quando o gato chegou em casa, pronto para dar a má notícia, descobriu que o rato tinha feito a trouxa e desaparecido no meio da floresta. Só pode ter sido esse traidor. Agora entendo os nomes esquisitos que ele ia inventando. Quase cheio, metade, um pouco, pouquinho, vazio. Desde esse dia, o gato vive à procura do rato, mas o roedor, assim que escuta o miado do implacável perseguidor, foge correndo para sua toca. Como não pode deixar de ser, né, gente? Eu quero finalizar mesmo agradecendo a participação de todos vocês. Espero que essa nossa conversa tenha contribuído e possa contribuir para o seu desenvolvimento dentro da sala de aula com os alunos, possa contribuir para a mudança das políticas científicas e tecnológicas e educacionais no Brasil e possa contribuir para a eliminação do racismo e do preconceito. Agradeço a atenção de todos, estamos sempre à disposição, quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente e depois eu quero com certeza ver o trabalho de vocês e com certeza vamos ter surpresas boas aí. Muito obrigado pela atenção. Prends tes rames et pousse l'eau derrière toi.